Bom dia a todos. Eu sou Simone Toribio da Choque Design. Nós somos um escritório de arquitetura, design e gestão estratégica. E a gente trouxe aqui para essa palestra de hoje uma visão 360 graus. O que é isso? A gente pensar em vários pontos de contato dentro da operação e a jornada de experiência do cliente. Então, começando primeiro, porque experiências surpreendentes acontecem quando você começa a humanizar a marca. Então, é importante para que o empresário do setor de gastronomia perceba que houve uma mudança na experiência do usuário. Profissionais que se alimentavam próximo dos seus trabalhos, hoje eles estão em home office. Então, houve uma mudança de uma jornada, que é um momento importantíssimo para que a gente reavalie como está a nossa marca e os pontos de contato dela. Então, responsabilidade social é um ponto muito importante, acessibilidade. Então, vários canais de acessibilidade, inclusive no ponto de venda. Então, comunicação natural e educativa. Então, nesse momento de pandemia, as empresas que forem colaborativas na informação, elas geram uma relevância empática e engajamento com o seu usuário. Então, isso é muito importante. Compreender a questão dessa jornada de venda, hoje perceber que a venda ela está acontecendo além do salão, e a gente vai passar por isso, e tem vários outros pontos aqui no material. Ponto importantíssimo, que eu convido a todos os empresários a voltarem, usar uma ferramenta que é o Golden Circle, que é exatamente assim, por que você faz o que você faz, como você faz o que você faz, e é o que você faz. Então, por quê? Falar que quer ganhar dinheiro, todo mundo quer, então não é essa a resposta. Por que você acorda todo dia de manhã para abrir o seu restaurante e qual é a intenção? O que você vai comunicar? Isso é muito importante, muito relevante para você começar a empatia e jornada de marca. Como é o método, como eu vou vender alimento, e o que é o que eu vou vender. Então, isso é muito importante. Um dado também que está aqui no material, ele tem que o Philip Kotler fala que 40% da tomada de decisão da compra de qualquer produto ou serviço está exatamente na imagem. Cuide da imagem da sua marca. Ela acontece em vários pontos de contato, desde as redes sociais, de uma fachada, do ambiente físico, do uniforme dos colaboradores. Então, pense, 40% é imagem. Então, assim, primeira impressão é que fica, ponto relevante. Vou dar um exemplo de um restaurante, de um café vegano, para vocês poderem entender como é que os pilares, eles viram soluções dentro de uma operação. Então, vamos lá. A alimentação saudável tem que ser surpreendente. Esse é o pilar. Ela tem 4 pilares: surpresa, saúde e prazer. Surpresa, experiências surpreendentes. Ele tem que ter um caráter de comportamento, então, inovador, curioso e autêntico. Como é que é isso? O meu colaborador, eu vou fazer uma equipe de contratação que vai ter sempre este pensamento. A experiência da jornada no ponto de venda, ela tem que ser inovadora, curiosa e autêntica. Segundo, saúde, fazer o bem. Então, qual o comportamento coerente, engajado e simples? Como que eu utilizo isso dentro de uma operação? Quando eu tiver um problema, eu vou buscar a minha raiz. Exemplo, tem um cappuccino que não está sendo muito bem aceito por causa do leite de soja. Isso é um exemplo. Como eu faço? Em vez de eu seguir o efeito manada de outras operações que não têm o propósito de alimentação saudável, eu vou acabar desvirtuando e perdendo os meus clientes que são engajados e alinhados com esse propósito. Nesse momento, eu volto para ser coerente. Eu vou testar, por exemplo, um leite de castanha, um leite de amêndoa, eu vou testar outros alimentos que fazem parte dessa jornada de fazer o bem, ser saudável, saúde. Prazer, agradar em todos os sentidos. Como é que eu faço? O meu colaborador, ele vai ter que ter um comportamento atencioso, detalhista e educado. Dessa forma, você consegue simplesmente resolver tensões e processos que estão dentro da sua operação agora nesse momento de crise. E isso é uma forma de você atualizar, revisitar a marca. Então, partindo agora para outros pontos relevantes. Minha sinalização. Se eu vou colocar a sinalização de afastamento social, e se eu vou comunicar, porque não basta ter uma higienização perfeita, uma jornada de alimento controlado e inteligente, eu tenho que comunicar, não basta ser, você tem que parecer. Mas eu não vou parecer dentro de uma questão de medo. Pelo contrário, eu vou trabalhar com uma sinalização humanizada, empática, que ela gere conteúdo nas redes sociais, tanto no espaço físico. Então, toda a minha linguagem é simplesmente de empatia e colaboração.
Por isso que é muito importante que a marca ela se revisite, exatamente, que não basta colocar um adesivo no chão e falar que ok, isso é o afastamento social. Ele não conversa e não mantém engajamento. E hoje a gente está para uma reabertura muito preocupado com essa jornada de experiência de loja. Então, assim, ela passa sim pelo design, ela passa sim pela identidade, pelo propósito da marca, ela passa pelo ponto de venda. Então, outro ponto interessante também são os pontos de higienização. Higienização de mãos, tendo álcool gel, os totens, mas lembrar que acionamento de pé não é acessível. A 9050, a NBR 9050, ela não assiste para essa questão da pandemia agora. Mas por que não se antecipar para sensores? Porque eu tenho deficientes, portadores de necessidade visual e portadores de necessidade física. Então, piso tátil na chegada desse totem, colocar sensor de presença, porque o portador, o cadeirante, ele não tem como fazer acionamento com o pé. Então, um ponto muito importante também é a gente se preocupar que toda a jornada, dentro dessa esterilização, dessa comunicação, ela seja acessível. Então, isso pode ser comunicado fora, porque a experiência de isolamento está para todos. Então, é muito importante marcas que tenham esse nível de consciência e engajamento. Soluções. A gente propõe aqui também na questão de você proteger os bufês, crie estruturas, a Franco Bachot criou uma estrutura maravilhosa, então, que é fantástico, que a gente tem, que você não precisa, facilmente eu consigo colocar peças, que eu faço divisão e protejo, mas sem ter contaminação. No caso de um buffet, a gente propôs aqui uma peça que está no nosso material, que ela é autoportante, fácil, então a mudança do espaço físico é menos onerosa, mas ela incorpora iluminação, porque a experiência de venda está muito ligada à luz. Eu tenho que ter índices de reprodução de cor altíssimos, eu tenho que ter qualidade técnica dessa iluminação, e o que isso significa? Venda. Então, assim, a luz, ela é um excelente componente para aparência de limpeza. Então, não basta ser limpo, você tem que mostrar ser limpo. Então, incorporar sistemas luminotécnicos para dentro da operação gastronômica, agora, pensando soluções de higienização, isso é fantástico. Então, venda além do salão. A nossa proposta maior é assim, não fique limitado a uma jornada específica eu sou self-service, eu só tenho uma jornada de almoço, isso é muito complicado porque eu fico com a cozinha ociosa depois. Então, vamos pensar em remodelar a operação. A venda, ela pode acontecer além do salão, eu não preciso ter a jornada só específica para um horário. Então, vamos lá, o delivery. Então, inteligência nesse processo desse delivery, então, para se preparar para isso, os restaurantes já estão nessa corrida, pensar em outros formatos. Então, o takeaway é um sistema ao qual o cliente, ele pode escolher, e ele é montado ali para ele pega e leva. E você tem o grab and go, que é o quê? Eu já tenho exposição montada, já tenho os meus pratos preparados, a pessoa, o cliente, ele vai, escolhe e vai embora. Então, são 3 sistemas de processos diferenciados, fora outros que a gente tem, drive-thru, tem vários. Então, outra preocupação importantíssima nessa jornada é o omnicanal. Então, que a gente possa colocar todo o sistema de inteligência nessa operação, que o cliente possa comprar pelo celular, ele pode pegar na loja, você tem um sistema de CRM inteligente, então eu acho que dessa forma, o material está mais completo, mas eu acredito que dessa forma a gente consiga assistir as várias dores e otimizar a experiência do salão, inclusive com essa questão de inteligência e modernização. Acho que o meu tempo chegou, não é? É isso ou eu posso continuar? Já deu? Na verdade, pode continuar. Tem mais uns 3 minutinhos, 4 minutinhos. Então eu vou, gente, porque assim, eu achei que eu estava controlando. Não, exato, não, perfeito. É que eu estava lidando aqui com o acesso da Priscila, então pode continuar. Ok, obrigada. Então, assim, uma questão do omnicanal, o omnichannel, é o seguinte, você tem que ter uma inteligência de estoque associada com ponto de venda, salão, e que você pode utilizar os processos. Então, assim, monte uma estrutura dentro da sua operação para que, exatamente, vendas além do salão. Então, eu tenho o pedido online, a gente tem a separação de estoque, então eu tenho uma parte de estoque de peças onde o meu cliente já tem acesso, e ele já tem acesso para ver aquilo, então aquela produção, então aquela salada de fruta, aquela salada, aquele prato, aquele sanduíche,
Porque, por exemplo, pensar também que esses snacks, esses lanches, eles vão acontecer ao longo do dia. Por quê? Com o isolamento social e com a dificuldade de retorno, esse horário de 1 hora de almoço fica muito difícil para as pessoas, ainda mais com o afastamento. Então, o self-service agora tendo, na verdade, o formato de fast casual, que é o colaborador servindo o cliente, eu perco velocidade. Então, dessa forma, crie soluções para que o seu cliente ele possa, por exemplo, ele pegar um sanduíche rápido, ele pode almoçar em outro local, mas você não perde a venda daquela jornada do almoço. Então, controle de estoque, preparação dessa peça para saída, aguardo do envio e entrega do destinatário. Então, isso é uma jornada omnicanal muito bem construída e é super possível. Você pode ter inteligência de cozinha usando metodologias ágeis, metodologias leans, um PDCA, que é o Plan, Do, Check, Action, é importantíssimo para essa jornada do cliente, do alimento, né? E quando a gente chega no final, a gente fazer um mapeamento de fluxo de valor. Eu acho que, basicamente, frequentemente revise a sua operação para que você veja os touch points importantes, para que você possa realmente criar a experiência. Então, pontos relevantes também, que eu vejo muito, são essas peças, quando a entrada, por exemplo, outro ponto que é bem legal também, a dificuldade do salão, agora a gente pode ocupar a rua. Então, assim, pensar em elementos arquitetônicos temporários, mobiliários mais resistentes, aonde a gente possa, por exemplo, ter hoje eu tenho uma redução significativa e drástica de salão. E com essa possibilidade da gente poder expandir para a rua, com parklets, com estruturas temporárias removíveis, eu consigo também suprir essa necessidade do salão. As divisórias de ambiente interno, elas são excelentes soluções. A linha Care da Franco Bachot, ela antecipou esse pensamento, que é exatamente isso, eu consigo aumentar a minha capacidade interna, porque todos perderam essa capacidade, mas se eu também tenho uma alternativa externa de rua, eu também mantenho uma experiência com isolamento e segurança, que são soluções. Então, assim, a cidade é nossa, então vamos cuidar dela de uma maneira que a gente possa fazer com que os nossos estabelecimentos comerciais de gastronomia, eles gerem experiência e consigam se manter dentro dessa pandemia. Aqui no nosso trabalho, no nosso material, a gente colocou também algumas soluções, por exemplo, de take-out, que é muito bacana. Eu posso ter como se fosse um drive-thru, só que de você mesmo. Você vai, pega o alimento, eu tenho com parklet também, pensando essa estratégia de ocupar a rua, que eu acho que ela é extremamente relevante para ganho de velocidade, porque hoje a gente tem um problema real com a operação do self-service. Então, assim, os decretos que estão saindo, essa não unidade nas informações, no tempo da informação, está gerando muito desconforto e insegurança para o empresário, fora as questões jurídicas que estão acontecendo. Então, assim, que geram uma insegurança muito grande para o empresário da área de gastronomia. Então, assim, vale a gente ter sempre esse cuidado e buscar soluções que expandam a venda além do salão, mas que mantenham. As embalagens também é um outro ponto muito relevante nessa jornada, porque eu mantenho com que a experiência do salão, de uma marca humanizada, ela chegue até o usuário final na sua entrega. Então, materiais que sejam reciclados, ecologicamente corretos. O delivery está virando agora um vilão de produção de lixo. Então, isso está vindo muito forte para o empresário como uma responsabilidade social. E, dessa forma, eu vejo que quando se pensa em design 360, você pensa na jornada completa do usuário, da marca, experiência, e a embalagem faz parte. É muito relevante também no processo da entrega que o entregador ele tenha um spray para esterilização da sacola na frente do cliente. Mais uma vez, não basta estar limpo, tem que parecer ser limpo. Isso é um cuidado e é uma gentileza empática com a dor do outro. Então, isso para a marca, esse controle, esse tom de fala humanizado, está sendo muito interessante e gerando resultados agora fantásticos, para dentro até de operações que a gente já estava prototipando aqui em Brasília e no resto do mundo, a gente tem esses dados. Acredito que dessa forma a gente dá uma passada muito geral sobre esse problema e trazendo soluções e uma visão que se expanda além do salão e que a gente consiga superar tudo isso juntos. A segunda convidada, que foi provocada justamente a pensar e formular da relação da arquitetura neste momento no food service com a questão da retomada pós o início do Covid. Priscila? Tudo bem?
Bom dia, Sérgio. Bom dia, gente. Então, a gente está aí num desafio, né, da retomada da arquitetura, ajudando nos restaurantes, né? Assim, eu acredito que não está fácil para ninguém. Os restaurantes tiveram um grande baque aí. Muitos não trabalhavam com delivery, né? Isso é importante falar. Muitos tiveram que se adaptar aí de imediato para não ter que fechar durante esse tempo e poder aproveitar de alguma maneira, né? Eu acredito que na reabertura vai ser necessário de imediato seguir primeiro, né, as regras sanitárias que estão bem rigorosas. Tudo isso aí que a Simone falou, a questão da limpeza constante, higienização principalmente de motoboys, no acesso do cliente, e a mudança principal, que é o que a gente está para falar aqui, do layout dos restaurantes, né? Vai ser necessário uma redução de pelo menos 50% no salão. E assim, você imagina se com essa parada aí de praticamente 3 meses, alguns restaurantes estão com o ganho aí praticamente a zero, imagina reduzir ainda esse salão a 50%. Então, a gente pode entrar aí com algumas soluções para tentar não reduzir tanto esse salão, né? Que são algumas divisórias aí entre as mesas, às vezes na própria mesa também, né? Aquela higienização constante, tanto de mesa quanto de cliente, de tudo, enfim. O que eu acho também que vai ajudar bastante são cardápios automatizados em iPads, tablets, enfim, para não precisar ter tanto contato do atendente, do garçom, enfim, com o cliente, né? Isso também já ajuda a reduzir também um pouco do contato. Essas barreiras de acrílico eu acho que vão ajudar bastante nessa retomada, sem precisar reduzir o salão. É claro que não vão poder mais, na reabertura, estar com todos os lugares ocupados, mas pelo menos que o impacto seja o mínimo possível, né? Que nessa retomada os restaurantes consigam aí ganhar um fôlego novamente. Eu acredito que os mais afetados, assim, na reabertura vão ser os restaurantes self-service, né? Quilos, restaurantes de shopping, que na realidade atendem tanto o público direto quanto o pessoal de escritórios, né, grandes centros comerciais, porque recebe um grande fluxo de pessoas. Então, eu acho que esses vão ser os mais afetados, né? As pessoas também vão ter medo de ir em lugares muito lotados, enfim, não vão querer frequentar, né? Vão deixar mais para aquele restaurante, e aquele restaurante que é mais tranquilo, que tem mesas mais afastadas, uma coisa um pouco mais intimista, né? Isso a arquitetura também ajuda bastante. O que também ajuda o pessoal a ter um fôlego mais bacana na reabertura é esse consumo de revanche, que é o que os restaurantes, os donos estão aguardando aí com um pouco de alegria e otimismo. O que é o consumo de revanche? É o pessoal querer aproveitar todo o tempo perdido aí e assim que as coisas retomarem, é claro que aos poucos, mas irem a bares, restaurantes, isso que o brasileiro gosta, né? Contato humano, enfim, não tem como a gente falar de convívio social sem citar bares e restaurantes, né? Por isso que é tão importante a gente tomar muito cuidado nessa retomada. E também, outro ponto importante, muitos restaurantes estão aproveitando esse tempo aí, essa folga fechada, que antes não era possível, né? Fazer muitas melhorias internas sem fechar a casa. Então, o que eles estão fazendo? A casa está fechada, certo? Só estão atendendo praticamente delivery e take-out. Então, estão fazendo melhorias em salão, em cozinha, organização interna, melhoramento de fachada, toda adaptação que antes não era possível fazer com a casa aberta, né? Então, tudo isso também está sendo aproveitado. Por quê? Esse tempo? Para quando reabrir, justamente estar com as casas impecáveis aí para poder atender todo mundo, que vai, com certeza, o pessoal não vê a hora de ir para um restaurante, ir para um bar, né? Conversar, comer o que gosta, ter bons momentos aí.
eu preciso também citar que a gente tem que focar principalmente também no que não vai mudar. Porque, assim, só se fala de pandemia, de doença, enfim. Só que isso vai passar, entendeu? Uma hora vai acabar. E a gente tem que focar no que não vai mudar. Vai permanecer a boa arquitetura, a boa comida, entendeu? Isso é muito importante. Porque, assim, todo mundo fala novo normal, novo normal. Eu não acredito num novo normal. Eu acredito numa conscientização. Os restaurantes têm uma preocupação absurda com a questão sanitária, higiênica, tudo. É muito, é muito. Convido aí a pessoas que não têm noção de como funciona a olhar um bom restaurante, olhar uma cozinha, como que funciona isso, toda essa parte do atendimento, do preparo, assim, alguns restaurantes estão aproveitando também esse tempo para treinar o pessoal, reciclar os funcionários, todos os colaboradores, né? Isso é muito bacana. Alguns estão se adaptando aí com essa questão nova do delivery, que também não é fácil. Você imagina um restaurante, que é principal o meu nicho, um restaurante japonês, que trabalha com festival. Como que ele se adapta de um dia para o outro a trabalhar com delivery? Então, tem que ser produzido um novo cardápio, tudo isso teve que ser adaptado. Assim, não é fácil também, só se fala em doença, mas também não é fácil para o empresário, né? Manter todos os funcionários, sem tentar uma demissão aí, em massa. Então, as pessoas estão tendo que se adaptar. Não é só a questão da saúde, é a questão da vida das pessoas. Hoje, o setor de restaurante e bares emprega aí uma grande parcela da população. Então, você imagina se cada restaurante tiver que reduzir 50% da sua folha de funcionário. Aí sim é uma grande demissão em massa. É muito complicado isso. Mas a gente tem uma visão aí bem otimista dessa retomada, né? E nessa volta vai ser muito importante a hospitalidade. Quando o cliente for procurar um restaurante, nem sempre ele vai só pela comida. Muitas vezes a arquitetura convida a pessoa. Você não conhece aquele bar, é um restaurante novo. Você acha bonito, bacana, você vai entrar, é claro. Só que quando você chega no restaurante, principalmente depois dessa pandemia, se você chegar, ver tudo higienizado, organizado, te transmitir uma segurança, você vai permanecer, entendeu? É claro que a comida é praticamente metade aí, ou até um pouco mais dessa parcela, mas o que te convida para ir numa casa, hoje, muitas vezes também é a arquitetura, né? É o que te faz permanecer a comida. Eu acredito também que vai mudar um pouco da cultura. A gente tem que ocupar os lugares públicos, retomar aquela coisa gostosa do restaurante aberto para a rua, varandas, decks externos, até porque tem estudos aí comprovando que a doença pode se disseminar pelo ar-condicionado. Então, você imagina, muitos restaurantes fechados, como é que você faz? Alguns não tem nem janela. Então, assim, eu acho que nessa nova retomada aí, tem que ser valorizada essa questão. A arquitetura vai ajudar muito. Como eu já falei, varandas, decks. Na França é tão normal você ter mesas, cadeiras na calçada. Assim, as pessoas estão em restaurantes e bares e gostam de ser vistas, entendeu? Elas gostam de ver o movimento. Assim, existe um conceito hoje de restaurante fechado, que às vezes não tem nenhuma visão para a rua. Isso não é bacana, entendeu? Tudo fechado, você respirando tudo ali dentro, aquela casa super lotada, esperas gigantescas, aqueles espaços kids lotados. Isso não vai mais acontecer, pelo menos eu acredito. Isso não vai mais acontecer. Essa coisa mais natural, que é o que vem agora, eu acredito, vai ser muito, muito reforçada essa questão. Ventilação, iluminação, elementos naturais. Tá aí o design biofílico para ajudar a gente nisso. Essa arquitetura do bem-estar mesmo. A gente tem que se voltar mais para a parte da natureza. A arquitetura vai ajudar muito a gente nisso. Não tem nada mais gostoso do que você sentar num restaurante, você sentar num deck externo, você poder ver a rua. Isso vai tornar as ruas mais seguras também.
Parklets hoje está ganhando cada vez mais o coração do brasileiro. Os empresários estão entendendo a utilização, os prefeitos também estão começando a colaborar, porque também não é fácil. Às vezes o empresário quer colocar um parklet na frente do estabelecimento. O que é parklet, Priscila? É aqueles, quando você ocupa a vaga de carros na frente do estabelecimento, com deckzinhos de madeira, banco, mesa, paisagismo. Assim, é bacana, os clientes gostam de estar ali do lado de fora, às vezes até uma área para fumante. Então, os prefeitos também têm que colaborar um pouco com os empresários, com os arquitetos, para a gente poder ocupar mais a parte externa dos estabelecimentos, né? Não só pensar, vou colocar um monte de vaga de estacionamento na frente de um restaurante. Não, pô, vamos fazer um deck externo, vamos colocar mesa e cadeira lá fora, entendeu? Coloca uma cobertura móvel, vamos abrir uma janela, deixar entrar uma luz, entrar uma ventilação. E por que não também ocupar parques, lugares públicos mesmo, entendeu? Valorizar mais a comida de rua, esse negócio do food truck hoje está muito forte. Eu acho que essa é a nova tendência. Não existe um novo normal, existe uma conscientização. O mais importante na retomada, realmente a gente oferecer segurança para o consumidor e higiene. Para mim é o principal. Pergunta mais para Simone. Quais vantagens de ter um projeto de iluminação nessas diferentes modalidades de layout? Luz natural associada à luz artificial, Simone? Sim, sim, é importantíssimo você ter esse controle luminoso nas várias esferas de utilização, porque o ideal de uma operação gastronômica é que a gente consiga operacionalizar nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. E com isso eu gero 3 experiências lumínicas satisfatórias e diferenciadas. Eu posso ter uma experiência dia, diferente, onde eu gero uma ambiência, um resultado. Isso não inviabiliza que nas áreas de operação de alimentos ou de manuseio ou até exposição de produto, eu tenho que ter uma luminária com um fluxo luminoso adequado, índice de reprodução de cor adequado. Para cada, por exemplo, panificação, eu tenho uma curva do espectro lumínico de R9, que a gente chama. Isso são designações super técnicas, mas são suficientes para venda. Luz vende. Nós somos animais sensíveis à luz. Piscou, a gente olha, a gente é bicho. Então, quando você vai trabalhar a experiência de venda dentro do ambiente gastronômico, perceba que toda a jornada acontece por exposição bem feita. Então, assim, a luz ela é um componente de destaque e ela consegue muito bem criar a experiência. E outro momento, na experiência da noite, eu posso ter um outro restaurante. Então, assim, a questão do fluxo luminoso mais ameno, dependendo, se eu estou no fast food, eu tenho uma jornada de luz diferente de um restaurante à la carte, um restaurante, vamos dar um exemplo, um restaurante francês. Então, assim, quando eu trabalho com focos mais fechados, eu abro a sua pupila. Então, a experiência, então, eu trabalho com foco, então eu vou começando a relaxar você. Se eu estou trabalhando uma experiência gastronômica de jornada longa, a pessoa vai passar 2 horas dentro da operação, eu quero que ela relaxe, então eu vou abrir a pupila dela. Se eu quero que ela, uma praça de alimentação ou restaurantes de fast casual mais dinâmicos, eu vou colocar ela em alerta. Mas não quer dizer que eu vou usar, eu só vou trabalhar com fluxo luminoso, não temperatura de cor. Temperatura de cor é outra questão, que é a luz amarela e a luz branca. Eu acho que eu falei demais, gente. Mas eu acho que, sim, é importantíssimo. Está bem interessante, sim. Adiciona, detalha, e esse nível de detalhe que a gente tem que chegar para realmente acrescentar. Agora tem uma pergunta aqui que eu vou dirigir para Priscila, até porque de alguma forma ela tocou nesse assunto. A Rejane e Mary, o que vocês indicam para as praças de alimentação dos mercados públicos? Então, nessa retomada aí, principalmente, né, aos poucos, né, mas mobiliários naturais, como que eu vou dizer? Mobiliário. A gente trabalha com a Franco com uma linha dobrável, mesas e cadeiras dobráveis, que é muito confortável. Assim, para mercados, eu acho que é o ideal, porque é um grande fluxo de pessoas,
É isso, na realidade, não tem muito o que a gente colocar em mercados aí. Só um adendo ao que a Simone falou, a questão da iluminação é muito importante, porque a gente cria para os clientes uma sensação no restaurante, né? São sensações que a gente tem que passar. E o cliente consome isso, ele não consome só comida, ele consome o ambiente que ele está. Isso é essencial. E não só iluminação, temperatura, som, cheiros, tudo está envolvido aí, né? Nessa questão da gente transmitir sensações para o cliente. Ok, obrigado, Priscila. Tem uma pergunta agora para a Simone, né? Deixa eu ver. De que forma o empresário que possui um caixa já prejudicado pode encontrar soluções? Um empresário, não, vários empresários com caixa prejudicado, né? Quem não? Pode encontrar soluções mais econômicas para a implementação dos conceitos que você traz para nós. Sim, quando a gente começa... por que eu comecei falando exatamente desse Design 360 e falando da marca? Porque o empresário tem que perceber e entender que a empresa dele está além do espaço físico. Então, os pontos de contato dele acontecem na internet, acontecem em outro, a fachada da loja dele. Como fazer essa migração? Quando você trabalha com design gráfico mais empático, eu consigo sinalizar e consigo remodelar a loja sem grande interferência física. Então, porque dependendo de algumas operações, claro, porque alguns self-service, o impacto é muito grande mesmo. Mas dependendo de como eu vou, por exemplo, incrementar, por exemplo, um grab and go, vou incrementar outros sistemas de peguei e saí, eu posso muito bem, são freezers, são equipamentos. Quando a gente fala em inteligência de cozinha, essa inteligência de toda a operação e produção de alimentos, ela pode sair da área da cozinha e vir para o salão como expositores e mostruários de autosserviço. Porque então, assim, o que eu vejo? Bons equipamentos associados com bom design, ele consegue ter um resultado de venda que não seja tão oneroso para essa jornada inicial. Então, nesse sentido, eu acho assim, o design, a adesivação é muito barato. Então, assim, trabalhar a marca, positivar a marca, tornar ela com a linguagem empática, eu consigo resultado de venda e antecipação de venda antes do salão. Acho que isso responde. Sim, eu acho que, inclusive, a questão que a Priscila tinha colocado, né, das áreas externas, houve uma pesquisa, já faz tempo, mas eu me lembro razoavelmente dela, aqui em São Paulo, há uns 4 anos atrás, sobre restaurantes de meio-dia e quais os atributos que faziam com que as pessoas frequentassem mais este ou aquele restaurante. E, na época, já mostrou que havia uma tendência de o consumidor voltar mais vezes ao longo do mês, porque muitas vezes, de segunda a sexta, durante o trabalho, ele gosta de variar. Porém, ele tendia a voltar mais vezes naquele restaurante que ou ele tinha área externa, ou ele tinha uma área interna que valorizasse como se fosse área externa, que tivesse um verde, que tivesse materiais mais naturais, porque acredita-se, e me lembro bem da pesquisa, em que as pessoas se sentiam que, no intervalo do almoço, saindo do escritório, que às vezes é um ambiente de prédio, um ambiente congestionado, ao ele ir para um restaurante assim, ele se sentia com certa restauração, né? Ele sentia que podia respirar um pouco melhor, digamos assim, né? Então, agora há motivos para realmente até valorizar mais essa área externa, e eu acho que responde um pouco também aquela questão das praças de mercado e até das praças de alimentação, de tentar não só, né, espaçar as mesas, mas também, e aí eu queria uma opinião da Priscila, tem já mais umas 5, 6 perguntas aqui que nós vamos passar, mas eu queria uma opinião sua, porque muitas vezes nessas áreas externas, né, ou nas praças de mercado, o que se vê, Priscila, é um ajuntamento de mesas, né? Então, tudo bem, você vai fazer um espaçamento, mas a minha pergunta para você como arquiteta é, será que não poderia construir um ambiente aí, colocar mais móveis, colocar até mesmo numa praça de mercado como se fosse um parklet, né? Que tivesse, né, outros madeiramentos, construções, acessórios, materiais, que a pessoa se sentisse num ambiente mesmo, né? E não só lá num ajuntamento de mesas. Justamente, tá aí o paisagismo para ajudar a gente com isso, né? Eu acho que nada melhor do que plantinhas aí para ajudar a gente nesse bem-estar.
esse ajuntamento de mesas não é bacana, né? Independente do tipo aí do segmento. Nessa questão aí de mercados, eu acho que a gente colocar entre mesas luminárias, vasos, porque tem que ser um ambiente gostoso, entendeu? Não adianta só sair colocando um monte de coisa, jogando mesa e cadeira pra lá e pra cá, que não resolve, isso não é bacana. A gente, esquecendo agora arquiteto, eu como consumidora não gosto disso, entendeu? Você tem que estar naquele ambiente agradável. E a pergunta aí que foi feita para Simone, eu vou fazer só um adendo. A pessoa perguntou, tá, mas como é que eu faço a adaptação nesse cenário aí que eu já tô sem dinheiro? Justamente. Agora você imagina, o restaurante já tá com o ganho reduzido. Você ainda tem que fazer adaptações para reabrir? Então, vamos ver a longo prazo aí o que é melhor. Você reduzir metade do seu salão, ou você colocar algumas divisórias entre mesas, ou até na própria mesa para você conseguir atender 2 clientes ao mesmo tempo, né? A gente é uma questão aí de custo-benefício. Você colocando algumas divisórias aí, você consegue atender de imediato um número maior de clientes, né? E acho que a natureza está aí para ajudar a gente nessa questão dos ambientes externos. Não tem nada mais gostoso do que você sentar aí num lugar que te reconecte com a natureza, que você consiga realmente respirar um pouco aí no meio da tua jornada de trabalho, ou no meio da tua semana aí com a família, ou, enfim, sozinho, tanto faz. Ok, obrigado. Agora vamos responder umas questões aqui da plateia. Eu vou falar rapidamente algumas questões que estão chegando, porque aí vocês podem comentar numa sequência, né? Justamente até agora sobre a área externa, né? O Jonatas Pedro, para um pouquinho. Jonatas Pedro, podemos utilizar o mobiliário da área externa para ajudar a diminuir a defasagem do estabelecimento? Ponto 1. Agora o Daniel Domingos. Priscila, como operar o distanciamento em restaurantes pequenos? Né? O M. Mello, e para os buffets, né, pessoal que realiza eventos sociais, será que tem alguma maneira de se preparar e, quem sabe, levar esses ambientes, móveis, etc., para esses lugares, né? Agora também HC Representações, sobre as divisórias de ambientes, seria que para todo salão de restaurante ou apenas ambientes reservados? Né? Aqui, novamente, também vem a questão dos buffets, tá? Perguntando o que se pode fazer. Depois tem mais 2 perguntas mais complexas, a gente vai mais adiante. Então, foi bastante coisa aqui, né? Mas a buffet, né? Restaurante pequeno, o que se faz, né? E se pode usar o que seria em tese imobiliários da área externa para a área interna. Quem gostaria de responder primeiro? Simone? A Simone queria falar algo que ela estava com o dedinho. Olha. Obrigada, Priscila. É o seguinte, foi uma pergunta anterior, foi essa questão de dados e algumas estatísticas que a gente tem de algumas consultorias dessa área de gastronomia. A tomada de decisão para a ida de um restaurante, 70% é o espaço. Isso é um dado muito alto. Depois, nessa ordem, você vem para o atendimento e, por último, é comida. Quando você fala de supermercadistas, já é diferente. É proximidade do bairro, estacionamento e, terceiro item, preço. Então, isso mostra muito bem a relevância da experiência do espaço na jornada de compra, que é um ponto altíssimo que a gente está comentando aqui agora, né? Então, assim, que é relevante. Então, assim, é um ponto que eu queria incorporar nesse debate que a gente começou. Voltando para a questão que foram levantadas, realmente a utilização das áreas públicas, praças, calçadas, como incremento de salão e área de espaço de venda é super oportuno e relevante. A utilização, e isso pensando sempre, não ter mobiliários permanentes, que eles sejam dobráveis, que eles sejam empilháveis, porque o espaço, quando você aumenta o volume de mesas e cadeiras para você atender os clientes nas distâncias, mesmo que na calçada, eu vou aumentar número de colaboradores para atendimento de mesa, isso é algo que tem que se pensar, e o distanciamento.
Então, por que não fazer também divisórias, pensar a calçada também, a praça, o paisagismo, como uma solução também que a gente tem para o salão. Então, a minha divisória pode ser plantinha, ela pode, aí com isso eu aproximo. Então, para a gente conseguir entender também como essa dinâmica acontece na rua, pensar a rua como extensão do salão. Esse foi um ponto que eu coloco que eu acho relevante. Outro ponto, questão, é realmente da restaurantes pequenos. Com certeza, a mudança de cardápio para incremento de venda e equipamentos de autosserviço para ganhar esse espaço é fundamental. Outro ponto que foi colocado, a questão do self-service, né, o desafio do self-service. Então, assim, que é você colocar barreira física na exposição do buffet. É uma condição agora, saiu a normativa aqui de Brasília, o decreto, então cada região brasileira vai se ter uma unidade no futuro, mas agora há uma disritmia nas informações regionais. Então, assim, nesse sentido, o que vai acontecer? A gente vai migrar para o sistema que não é mais self-service, é o fast casual, que é o quê? Eu vou escolher aquela salada, mas é um atendente, um colaborador que faz o servir para mim. Nesse momento, você pode ter porções, já pequeno, médio e grande, para a gente aprender a colocar no prato, ou já ter cardápios pré-definidos. A salada tem 16 ingredientes e você vê ali na hora e faz. Então, esse é um ponto. Para manter o quilo porcionado, então pequeno, médio, grande. Qual que é o desafio? A gente vai aprender a falar medidas como a gente aprendeu a comprar frios na padaria. Exemplo, ninguém sabe de cabeça 30 gramas de presunto. Mas, pelo hábito, tanto é que o atendente, ele mostra para você, eu quero, sei lá, 300 gramas, 30, não, 300 gramas de presunto. Não, põe mais um pouquinho, não, tira, eu queria 250. Ninguém sabe a diferença de 250 para 300. A gente vai aprender a consumir vendo e a saber que aquele peso faz parte dessa jornada. É diferente do self-service, que a gente mesmo colocava e falava, ok, sou eu, a gente está acostumado. Então, isso é uma mudança dentro desse sistema e dessa questão do fast casual. Eu acho que responde às perguntas, né? Tá, ok, obrigado, Simone. Tem chegando mais questões aqui. Vou pegar tem duas muito compridas aqui, que eu já vou ler, mas tem aqui uma do Caio que eu achei interessante. Vocês acreditam que as divisórias de ambientes apresentadas nessa live podem ser utilizadas de forma permanente para criar ambientes VIPs após o período da pandemia? Eu vou apimentar, talvez passar aí para a Priscila, uma provocação. Será que, na verdade, né, toda essa crise de saúde, crise sanitária, também não vai levar justamente, né, de forma mais permanente, ao uso dessas divisórias e de outros recursos para, digamos assim, aumentar um pouco privacidade, distanciamento, né? Porque também em muitos locais, às vezes por aproveitamento do salão, a gente vê tudo muito junto, né? E muito difícil de conversar, às vezes não prioriza essa questão, né? Às vezes até a comida é muito boa, mas quando você sai, você percebe que você é um pouco zonzo. Tá, ok. Bom, a gente... aqui, pessoal cumprimentando, agradeço bastante, a gente está chegando ao fim aqui do nosso webinar de hoje, do segundo episódio da série da webinar Franco Bachot, Arquitetura pós-Covid, Serviços de Alimentação Fora do Lar, criando a retomada. Nós tivemos a participação da Priscila Tavares, né, que é arquiteta no setor de food service. Super obrigado, Priscila. Acrescentou, abrilhantou, foi muito legal. Da Simone Turibe, arquiteta, light designer, retail designer, super bacana também, participação excelente, agradecemos muito. Aqui também o site da Franco Bachot, né? Para quem quiser conhecer e quiser dar uma navegada lá, tem